É isso mesmo, pessoal. Declínio da inteligência humana, ascensão da inteligência artificial. O que que isso significa? Talvez uma renda universal, né? Porque tá complicado. Vamos ver um pouco disso aqui comigo? Um pouquinho do que tá rolando entre os dois extremos e o que que isso pode ocasionar pra gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Rakan. Nesse canal do YouTube eu falo um pouquinho sobre inteligência artificial, sobre produtividade, sobre como você pode usá-las para o teu negócio, tentando inserir os temas atuais que estamos passando e que estamos vendo. Vem comigo então. É isso aí, pessoal. Bom, falando um pouquinho para vocês dessa história, o que que eu vou inserir primeiro para vocês, para a gente entender? Eu vou falar um pouquinho primeiro das novas tecnologias. Para quem não sabe, eu fiquei internado 5 dias no hospital. Fiquei com pneumonia e foi constatado lá no hospital H1N1 também. E, obviamente, nesse período, como eu não sou um cara de assistir muita televisão, eu acabei levando os meus livros e meu computador para ver alguns vídeos e tudo. E eu me atualizei muito do que está acontecendo. Então, esse vídeo é muito baseado em todas as novas coisas que está acontecendo. O avanço muito rápido da tecnologia e, e o que isso pode ocasionar diante de alguns episódios que nós vimos nessa semana que tem a ver com o declínio da inteligência humana. E episódios estes que vocês vão identificar, porque eu vou dar exemplos que coisas muito faladas aí na semana que eu estava no hospital. Então vamos lá. Inteligência artificial, para quem a maioria conhece como ChatGPT, Gemini, Qwen 3, enfim, que são os chatbots, que eles são chats que usam uma linguagem de inteligência com linguagem natural, ou seja, eles são cada vez mais programados para responder numa linguagem natural, numa linguagem humana. E é assustador a maneira com que eles estão com a maneira que eles estão evoluindo rápido, né? Então, agora nós temos o ChatGPT 4.1, que saiu, nós temos o Gemini 2.5, que também lançaram há pouco, e isso nos dá uma dimensão do quão rápido eles estão evoluindo ou resoluções de problemas, ou o avanço de coisas que já existem para fases mais aperfeiçoadas, para nos dar respostas cada vez melhores. Claro que isso, quando a gente que usa, eu, por exemplo, uso para resolver soluções empresariais, a gente usa muitas vezes as ferramentas pagas, as versões pagas, e aí você tem ideia também do nível que são essas ferramentas quando a gente usa realmente em modo top. Ou seja, se as pessoas acham boas, você imagina a gente que usa todas essas inteligências no modo pago, ou seja, captura tudo que ela tem para nos oferecer, o resultado é absolutamente assustador. E outra coisa, gente que sabe pôr também prompts, porque existe toda uma engenharia de prompt que você tem que saber colocar para extrair o melhor da ferramenta, né? Então você junta um prompt maravilhoso, interessante, que a gente sabe fazer, mas o que você pode extrair da ferramenta, você percebe o quão assustador está sendo essa evolução. Então eu falei dos chatbots, mas existem outros que são de imagem, outros que são de vídeo, outros que são só de documentação, de análise de documentação, e muitas outras. E aí eu vou pegar num outro extremo o declínio da inteligência humana. Né? A gente viu semana passada muita gente falando dessa história da Virgínia na CPI das Bets. Você vê a falta de inteligência de dois lados. Do lado que estava interrogando, ou de alguns que estavam interrogando, que viraram tietes, que viraram fãs, não entenderam não tiveram a real postura que deveriam ter naquele momento, e por parte dela não deveria surpreender ninguém que ela não tem capacidade cognitiva nenhuma para entender uma pergunta. Né? Você fala, ai, Rodrigo, mas ela é multimilionária, ela tem avião. Ok, nunca esteve tão desassociada a questão da inteligência cognitiva com o ganhar dinheiro. Os tempos de hoje nunca estiveram tão desassociados, em partes, né? De algumas pessoas. Então hoje não é pré-requisito você ter algum tipo de inteligência cognitiva. O mérito para eles é que assim que eles começam a ascender, outras pessoas que têm capacidade intelectual, que sabem lidar com tipos de marketing, de redes sociais, enfim, estudam estatísticas e acompanham isso, prontamente se oferecem para prestarem esse tipo de serviço, e essas pessoas são guiadas por alguém que tem cérebro, e elas ficam só na pontinha ali fazendo o que elas têm que fazer para continuar crescendo, para continuar tendo seguidores, que é exatamente nada. Enfim, é um Big Brother do ano inteiro, né? Então, dando esse exemplo, isso mostra o real declínio que a gente está em termos de
de educação. A educação formal no Brasil já vem em declínio há muitos anos. Com o advento das redes sociais, a gente, além da gente se tornar ruim na educação, a gente está perdendo também aquelas pessoas que, mesmo não tendo oportunidade de ter inteligência formal, elas tinham uma profissão que aprendeu de outras pessoas. Muitas vezes elas se tornavam autodidata, ou seja, aprendendo sozinha, porque precisavam desenvolver alguma coisa para ganhar dinheiro, então iam adaptando algumas coisas. E muitas vezes essas pessoas até tinham empreendimentos de muito sucesso, mesmo sem ter estudado formalmente, elas conseguiam ter grandes empresas, elas conseguiam desenvolver grandes habilidades e elas conseguiam fazer alguma coisa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente está perdendo, inclusive, essa capacidade. Então, nós temos um declínio formal, inclusive de QI, nós estamos realmente em queda. Então, nós temos esses episódios que a gente vê de pessoas, de milhões e milhões de pessoas, seguindo pessoas que são absolutamente inúteis, que não trazem absolutamente nada para a gente em termos de inteligência ou nos traz alguma coisa em termos de dinheiro, não. Só estão ali para pegar o dinheiro das marcas, para ter cada vez pessoas menos capazes de ter raciocínio lógico, porque a partir do momento que essas pessoas tiverem raciocínio lógico, elas não vão mais seguir esse tipo de gente. Tá? Que antes era falado muito em política essa questão. Ah, porque ninguém está interessado em educação, ninguém, eu digo todos os lados, tá? Eu não estou falando de lado nenhum. Ninguém está interessado numa educação do Brasil, e não, nem os próprios brasileiros, porque se acontecer isso, com certeza eles não estariam onde eles estão hoje, no poder. Né? Mas hoje isso se estendeu para várias coisas. Inclusive, hoje peguei um vídeo da Virgínia Fonseca, junto com o marido lá, o Felipe, não sei o que, esqueci o nome dele, e o Carlinhos Maia dançando o jogo do Tigrinho, lá dançando a musiquinha do Tigrinho, dando risada, pulando, praticamente cagando na sua cara. Você que segue, você que alguma vez comprou algum produto, enfim. Então é isso, né? É descarado, já não tem nem mais, já nem disfarçam mais o quão eles não estão nem aí para isso, né? E mesmo se perder um outro seguidor, hoje em dia, com a rede que eles fizeram, dificilmente, com a proteção de todas as mídias e tudo que eles têm, dificilmente acontece alguma coisa, né, que faça eles não terem mais o que têm, enfim. E a grande reflexão final, que eu uso para concluir tudo isso, que eu não vou me aprofundar, é mais para a gente entender o panorama geral, não vou trazer estatística, não vou trazer nada de muito profundo. A conclusão que eu chego é o rumo que a gente está entrando, que é um rumo onde a inteligência artificial está fazendo muito mais coisa do que as pessoas. E quem vai sobreviver? Quem vai sobreviver é quem tem capacidade de pensamento, quem tem capacidade de operar essas inteligências, quem tem capacidade de analisar o que elas trazem para a gente, quem tem a capacidade simplesmente de ser estratégico no negócio. Essas pessoas não vão ser substituídas tão facilmente. Mas o resto, cara, o resto. Eu vou te falar, se até as pessoas que minimamente estudaram ali, pelo menos fizeram ali uma contabilidade, fizeram ali uma administração, que tem ali seus, seus cargos de assistente contábil, assistente. Cara, esquece. Pode subir de nível, pode ir para um nível analítico, para um nível mais estratégico, começa a se mexer. Porque operacionalmente, por mais que você às vezes estudou para ser alguém operacional, não vai sobreviver. Essas ferramentas fazem análises numéricas absolutamente incríveis, absolutamente precisas, muito melhores do que um ser humano que tem e pode, obviamente, errar. Enfim, então o que a gente vai ter é um sistema, um RP, alguma coisa assim, para extrair os dados. E extraindo esses dados, a análise desses dados ficará tudo com inteligência artificial. Então, por que eu hoje tenho a Rakan Business Technology? Justamente para isso. Eu pego a empresa, eu avalio a empresa, eu vejo o que dá para ser automatizado e quem fica na empresa. Quem fica na empresa são as pessoas importantes da empresa, as pessoas estratégicas. Quem vai realmente fazer diferença no negócio e fazer com que o negócio tenha ali resultados mais expressivos. Que saibam operar essas inteligências, analisar essas inteligências e trazer ideias para imputar essas inteligências. Agora, quem está ali para apertar botão, pessoal, infelizmente, não por culpa minha, obviamente, nem por culpa da ferramenta, mas já vem se falando isso há muito tempo. E quem se mexeu, se mexeu. Quem ainda está esperando a coisa acontecer, vai viver provavelmente de renda universal, porque a coisa está ficando feia. Está ficando aceleradíssima, está ficando cada vez mais difícil de conter. Então, é isso. Fica esse vídeo para refletir sobre isso. Deixa um comentário aí se você já está passando essa situação, se você conhece pessoas que passam por essa situação, ou mesmo se a empresa que você trabalha, você vislumbra alguma coisa que possa rapidamente ser automatizada.
Então deixa aqui nos comentários, curte, compartilha esse vídeo com quem tem empresa ou com quem ainda está dormindo em relação a tudo que está acontecendo para, de repente, essa pessoa se mexer, né? Então, esse vídeo é para ajudar as pessoas a acordarem, para ajudar as pessoas a se mexerem logo, porque as empresas que eu estou pegando, os clientes que eu estou pegando, a gente já está, infelizmente ou felizmente, porque é inevitável, conseguindo aí um progresso, principalmente nas áreas operacionais, gigantescos e com uma precisão assim incrível. Então, eu, diante de todo o cenário que eu vejo, tanto com o que eu estudo, tanto quanto com o que eu trabalho hoje, eu vejo um cenário cada vez mais acelerado e cada vez mais dinâmico em relação a isso. Tá bom? É isso aí, tô de volta e vamos nos falando. Beijo.